Ó, tem mais uma mensagem aqui do Henrique. Olha aqui, ó. Henrique Giorgetti mandou R$ 25. Salvei. Professor, tu acha que a postura atual do Trump pode influenciar as eleições no BR? Abraço. Eu acho que o governo Lula está desesperado para que influencie. Isso já foi falado até por membros do PT e tal, né? Por quê? Ele está tentando fazer mais ou menos o que foi feito com o Canadá, que foi feito na Austrália, que os brasileiros vejam que, na verdade, essas possíveis sanções contra Alexandre de Moraes, contra outros membros do nosso Poder Judiciário, sejam vistos não porque os Estados Unidos estão defendendo uma liberdade de expressão, mas porque eles estão tendo uma postura agressiva e imperialista contra o Brasil. E é, de fato, uma questão assim complicada, vamos colocar. Por quê? Os americanos alegam que eles estão fazendo isso porque alguns... Primeiro, eles não falaram nenhum nome. Tudo isso é especulação, né? Tá. Que o Alexandre de Moraes está na lista de possíveis sanções. Mas os Estados Unidos alegam que, na verdade, é porque algumas autoridades da América do Sul e da Europa, não citaram quais, algumas autoridades estão cerceando a liberdade de expressão de empresas americanas e também de cidadãos ou de estrangeiros que moram nos Estados Unidos ou de cidadãos que já ganharam a cidadania americana já, né? E isso não pode acontecer. Então vão ser aplicadas sanções contra essas pessoas. O que o Brasil alega? Que, na verdade, então beleza, acha que a gente está sendo muito restritivo em relação à punição de conteúdo, retirar conteúdo do ar? Não é os Estados Unidos que têm que definir isso. Porque são empresas que estão sediadas no Brasil, portanto tem que respeitar as políticas do Brasil. Então, se a sociedade brasileira acha que realmente tá uma censura muito grande, que pressione os senadores e deputados para que os nossos senadores e deputados criem legislações que impeçam que retire esses materiais do ar, assim. Bom, tem a ver com soberania nacional também. Exatamente, né? Com a soberania nacional. Então, o governo brasileiro está tentando vender isso. Que, na verdade, essa guerra dos Estados Unidos é um atentado à soberania brasileira. Por isso que o próprio Lula falou. Se de fato for identificado, é porque por enquanto não tivemos nomes, mas se de fato for identificado que tem algum tipo de sanção contra uma autoridade brasileira, não vai ser levado que é um ataque àquela pessoa, mas sim à instituição STF, a instituição Suprema Corte. Ele até deu exemplo da Venezuela. Ele falou assim, por exemplo, eu não concordei, por exemplo, com a Venezuela e com a questão das atas eleitorais venezuelanas. Mas a Suprema Corte deliberou que, beleza, as eleições foram legítimas. Eu não posso questionar uma decisão da Suprema Corte porque é uma questão de soberania nacional. No caso do Brasil, os Estados Unidos não podem questionar decisões da Suprema Corte nossa. Quem tem que questionar isso é o nosso poder político. Então, se de fato forem confirmadas essas sanções, eu acho que o governo Lula vai tentar utilizar isso. Até porque a popularidade dele não está muito boa. Verdade. E ele vai querer dar uma cartada ali, né? Não, soberania, o Eduardo Bolsonaro está agindo contra os interesses nacionais, está querendo destruir a democracia local, está querendo que os Estados Unidos façam sanções contra o Brasil. Então acho que sim, acho que ele pode usar isso como uma cartada no jogo político, sim. E como a gente já viu funcionando nos outros países, é possível que funcione aqui também. Será, Igor? Não sei. Aí, não sei. Eu não sei não, viu? Porque eu vejo num cenário tão polarizado como está o Brasil, eu acho que tem muita gente, inclusive, que vai defender essas medidas. Porra, eu também acho. Eu também acho. No fim das contas aqui vai ter uma galera que vai estar soltando fogos. Na verdade, especialmente, tenho certeza que tem uma galera que vai ficar feliz, especialmente se estiver atacando o STF. Exato. Né? Que, que o STF é o alvo de boa parte da população brasileira aqui também, né? Já por si só. Né? E eu acho, Igor, que você pode questionar as ações do STF sem concordar com as medidas que os Estados Unidos estão tomando. Que é basicamente, né? Pô, beleza, então o STF está abusando demais? Vamos pressionar os senadores para que tenha, sei lá, a CPI da Lava Toga. O grande problema é que esse bonde já foi, né, cara? E teve lá... E o Flávio Bolsonaro, inclusive, foi contra a CPI da Lava Toga. Ele falou, ele se defendeu dizendo que, pô, a quem interessa uma crise agora, que não sei o quê. Mas, para começar o processo de novo, nossa, vai ser trabalhoso e provavelmente não vai rolar. Não vai rolar. Né? Então, é interessante, porque a galera que defende o Flávio Bolsonaro, por exemplo, que votou contra a Lava Toga, vai defender algum tipo de interferência, né, que tenha que mexa com como funciona o STF. E aí eu concordo contigo, que eu acho que os caras vão mesmo curtir. Isso é muito doido, né, cara? Isso coloca a gente numa posição de subserviência também, não é?
o que é doido. Porque, vamos lá, se os Estados Unidos estão nessa posição, que apesar de não ser em tudo, quando a gente fala de exploração espacial, tecnologia, de ponta e tudo mais, está meio que na mão do Elon Musk, pelo monstro que eles mesmos criaram, a gente se coloca a gente acaba ficando numa posição, pelo menos para parte da sociedade, de aceitar uma interferência americana, caso aconteça, caso de fato seja isso que esteja rolando, mas é mais ou menos isso que o Eduardo Bolsonaro foi buscar lá, não é? Então, o Brasil é engraçado, né, cara? Torcer por uma intervenção dos Estados Unidos nas instituições democráticas brasileiras, né? Pois é, que momento. Tovski BR mandou R$20. Professor, como o cenário internacional vê as ameaças à liberdade de expressão atribuídas ao STF e a proposta por parte do governo de regular redes sociais e streamings? Existe alguma atenção do cenário internacional para essa questão brasileira? Por caso do Brasil? Então, eu acho que assim, dos Estados Unidos existem, né? Por conta dessa premissa que eles têm da liberdade de expressão. Teve o caso, por exemplo, do Léo Lins, saiu também na mídia americana, né? No Washington Post, New York Times e tal. Então, acho que na sociedade americana existe, mas agora nos outros países, acho que não tem essa grande tensão social. O mundo ainda acompanha o Brasil como um país democrático. Mas os Estados Unidos também, vamos lá, eles se colocarem numa... não dá pra galera que defende esse tipo de coisa, como a gente estava dizendo no começo aqui, que os caras adorariam se tivesse alguma coisa no STF, não dá pra gente olhar como se os Estados Unidos fossem de fato se meter aqui, né? Ou eu tô sendo muito ingênuo? Se meter em que sentido? Assim? Sei lá, em vir aqui e dizer, porra, tá se passando aí, hein, Alexandre de Moraes, não sei o que, tem que mudar aqui alguma coisa e tal. Existe algum tipo de poder supranacional que pressione órgãos como o STF no mundo? Então, o órgão como o STF não, mas, por exemplo, quando a gente fala de sanções americanas que podem ser aplicadas, é coisa grave. Por exemplo, isso já aconteceu contra um membro do TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, quando ele condenou o Benjamin Netanyahu por crimes de guerra. Aí os Estados Unidos foi lá e sancionou ele nas mesmas sanções que podem ser aplicadas contra autoridades brasileiras. Não é só sanção que ele vai ter o visto cancelado, não pode entrar nos Estados Unidos. O cara perde, depende do nível da sanção que ele tem, até acesso a serviços dos Estados Unidos. Então, sei lá, o cara tem uma conta do Gmail, não pode utilizar. Por exemplo, esse líder, esqueci o nome dele agora, né? Mas um membro ali do Tribunal Penal Internacional, ele teve a sua conta Microsoft cancelada. A sua conta no Google cancelada. Pô, se você pegar as redes bancárias, por exemplo... Nem reclamar no Twitter ele pode. Não dá, Entendi. né? Se você pega as redes bancárias, por exemplo, grande parte das redes bancárias que tem comunicação com os Estados Unidos também podem ser aplicadas sanções aos bancos, e praticamente todos os bancos brasileiros. Então, os Estados Unidos, como ele tem essa capilaridade muito grande, isso transforma o cara quase como um páreo internacional. Depende do nível da sanção também, os Estados Unidos podem convencer outros países a também não emitirem vistos para o cara entrar. Então, é grave, né, essas sanções americanas. Entendi. Nesse caso aí, vamos ser chinês, né? Que a China tá cagando e andando pra tudo quanto é coisa americana mesmo. Primeiro que lá é meio banido, né? Então os caras cagam e andam. Mas interessante isso, cara. Eu não sabia. Pedro mandou uma mensagem aqui, ó. Pedro mandou R$20. Boa noite. Falta pouco mais de um ano para as eleições brasileiras. Como essas mudanças no mundo podem afetar as eleições aqui? Acha que a direita volta ao poder, como está acontecendo nos outros países? Bom, é difícil a gente fazer futurologia aqui, né? Mas, assim, tem um movimento, como a gente acabou de falar, do avanço da direita, né? Então não é um absurdo a gente imaginar. É que aqui a gente tem um cenário um tanto mais complicado para a direita, porque o principal nome do que a gente chama de direita aqui no Brasil, que é o Bolsonaro, ele está enfrentando vários problemas aí, está inelegível e tudo mais, né? Existe a iminência dele ser preso, né? E aí a gente precisaria de um novo representante para a direita. E é que assim, eu não acho que o avatar da esquerda aqui, que é o Lula, é o melhor possível. E eu também não acho que o avatar da direita aqui também é o melhor possível. A gente se viu tendo que votar entre Lula e Bolsonaro. E felizmente, assim, isso não deve se repetir. Se acontecer do Bolsonaro conseguir se tornar elegível de novo, a gente vai ter, com certeza, a última vez que eles vão se encontrar nas urnas, né? Porque assim, os dois estão velhos,
Tem um monte de coisa acontecendo. Mas se a gente for olhar para um cenário mais com as cartas que estão na mesa agora, a gente vai precisar, a direita vai precisar se organizar em torno de um outro candidato, de um outro cara, que aí tem alguns nomes aí, talvez o mais forte seja o do Tarcísio, né? O Zema também, ele falou que tem o Zema também, mas eu ainda acho que o Tarcísio é um pouco mais forte. O Zema já vem dando algumas declarações um pouco mais pró-Bolsonaro, não sei. Ele falou, por exemplo, que a questão de se teve ditadura ou não no Brasil é uma questão mais de interpretação histórica. Falou que o Bolsonaro está sendo... Já dando uns agradinhos mais pra aula bolsonarista da força, assim, né? Olha, eu acho que todo mundo que viveu a ditadura pode dizer que teve ditadura, né? Complicado isso, né, cara? Porque assim, o que será que... Isso é só um aceno político de uma narrativa, de um discurso para agradar uma galera. Porque no fim, se a gente se atém aos fatos, é muito difícil tu defender que não teve uma ditadura no Brasil, né, cara? Não, pô, principalmente pós-68, que é o AI-5, tem a supressão ali do Congresso Nacional, a Suprema Corte, tem fim do direito de habeas corpus, não tem como falar que isso não é uma ditadura que aconteceu, não é questão de interpretação histórica, é um fato, né? É um fato. Mas eu penso assim que Por que o Zema fala isso? Porque aquele cara que é mais bolsonarista, vendo que o Zema fala isso, pô, total. Já te pra esse cara. Agora, o cara que, por exemplo, tá na dúvida em quem votar e... um é o Lula, o outro é o Zema, que eu sei que ele é mais liberal, tô falando umas besteirinhas aí só pra agradar uma aula mais... Deixa eu votar no Zema, entendeu? Acho que prejudica pouco o Zema, Entendi. mas faz com que ele ganhe muito apoio desse possível lado bolsonarista, caso o Bolsonaro não possa concorrer. Porque o cara que ia votar no Lula não vai votar no Zema de qualquer forma, mesmo que não seja o Lula o candidato, né? Essa que é a verdade. Então, eu entendi. No fim das contas, ele tem um custo político baixo ao falar essas paradas aí, né? Meio que um cara que é mais liberal, um cara mais centro-direita, ele vai falar, tá falando besteira, mas só porque ele tem que agradar aquele lado, né? Enfim, tal. Então acho que ele acabaria indo no Zema da mesma maneira. A gente, assim, falando rapidinho um pouquinho de Brasil aqui, a gente tem uma... Você acha que a gente tem aqui temos qualidade na esquerda e na direita brasileira? O que eu quero dizer com isso? Que assim, normalmente, eu estava conversando aqui com o Reinaldo Azevedo, inclusive na sexta-feira, e ele estava dizendo que, putz, cara, a direita brasileira, ela tá intimamente identificada com o bolsonarismo. E o bolsonarismo, ele não é, apesar de ser um movimento de direita, ele não é a direita clássica. Ele é uma direita um pouco mais, muito à direita, né? Mas a gente tem poucos representantes que estejam mais não vou dizer que não sejam direita e estão mais pro centro, mas são, sei lá, menos barulhentos, menos extremos. A gente tem poucos representantes nesse sentido, né? Já na esquerda a gente tem uns caras que estão mais do campo que dá para trocar ideia, né? E eu não tô dizendo aqui que eu defendo a esquerda nem a direita, não. Eu acho que inclusive ele tá muito complicado para a nossa situação política aqui no Brasil, tá bastante complicado. Então, mas você acha que de relevância nacional, Igor, tipo essas pessoas, sei lá, pegar uma Tabata Amaral, por exemplo, você estava falando, por exemplo, de uma centro-esquerda, assim? Tem o João Campos, por exemplo, também lá. Esse cara parece ser ele é identificado com a esquerda, né? Mas ele parece ser um cara que, sei lá, não tô defendendo o João Campos, nem dizendo que ele é meu candidato, nem nada. Mas é porque tem que deixar claro isso. mas é que assim, pelo que eu vejo, e eu não fui procurar muito a fundo, até porque quando você... Se acontecer de, por exemplo, o João Campos aparecer como candidato, aí que a galera vai pesquisar mesmo e ver o que tem ali para poder atacar ou para poder defender, né? Sim. Então, assim, nesse momento tem pouca informação mesmo, mas eu fico pensando se a gente tem bons representantes de esquerda e de direita e se realmente a gente tem a chance de aparecer um cara que tenha um perfil mais pacificador nesse sentido. Eu não sei nem se funcionaria aqui no Brasil, porque acho que a gente tá mesmo na vibe do jogo de torcida por enquanto, né? Eu acho também que a gente é muito personalista, né? Talvez na direita eles sejam obrigados a fazer isso, possivelmente pela inelegibilidade do Bolsonaro, né? Então eles vão ter que achar uma figura. E muito possivelmente essa figura vai querer se associar ao máximo ao bolsonarismo e vai querer se vender, talvez não exatamente como ele, mas um cara de oposição ao Lula. Tipo, vota em mim porque eu não sou Lula e eu sou mais ligado aqui ao que é o Bolsonaro. Mas será que isso basta? Porque, por exemplo, tem o Tarcísio. O Tarcísio, ele, assim, se a gente coloca o Tarcísio do lado do Bolsonaro, na minha opinião, o Tarcísio ele é mais fácil de trocar uma ideia. Eu vi o debate dele com o Haddad na TV e foi o melhor debate que eu já vi na minha vida, sabe? Pelo governo de São Paulo. Foi os caras debatendo ideias mesmo. Eu não lembro de ter visto isso daí antes, sabe?
E aí, ele precisa mesmo assim fazer acenos e defender pautas que talvez ele nem acredite tanto, que nem o Zema, para poder pegar essa galera aqui e dizer que ele tá desse lado aqui. Por quê? Porque a direita brasileira está muito identificada com o bolsonarismo, né? O bolsonarismo, de certa forma, sequestrou o que é ser direita no Brasil, né? Então, o surgimento de um cara que consegue ser direita e não necessariamente beber da fonte do bolsonarismo, tá um cenário mais complicado. E talvez na esquerda seja menos complicado um cara mais à esquerda que não bebe necessariamente da fonte do PT, ou não? Mas que teria relevância nacional? Putz, pois é, eu não sei se ele teria relevância nacional, né? Eu não vejo hoje nenhum nome de esquerda que tenha a capacidade de vencer uma eleição a não ser o Lula. O Boulos. Ele tá tentando ser um mini Lula também. Se vencesse, a gente meio que é o Lula, só que mais jovem, né? Eu vi ele falando uma vez num comício lá, até o jeito que ele fala lembra o Lula falando, né? Você tem razão. Meu irmão. Então fudeu. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.